que está batida, ó minha alma. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pegue sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Enquanto você localiza na sua Bíblia, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Pelo convite também, de mais uma vez estar aqui. Embora o meu convite foi feito pela pessoa mais suspeita de me convidar, que foi a minha mãe. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Parabenizar as irmãs, no seu aniversário. Deus está na casa desde ontem. Você encontrou capítulo 9 do livro de Atos, vai até o versículo 41. Capítulo 9, versículo 41. Se você localizou o versículo 41 do capítulo 9 de Atos, pode confirmar com amém? Amém. Diz assim: E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Amém. Continue com a sua Bíblia aí no seu colo aberta. Quando se trata de mulheres na Bíblia, muitas pessoas têm tentado nesses últimos tempos, colocar na Bíblia um rótulo que ela não tem. Dizer que a Bíblia é um livro extremamente machista, sexista. Dizer que a Bíblia é um livro que segrega ou discrimina as mulheres. Estão tentando colocar este rótulo na Bíblia. Mas se você lê a sua Bíblia, desde as primeiras páginas até as últimas páginas, você vai ver que ela apresenta a história de mulheres que tiveram um lugar na história muito notável. Não só pela maternidade, mas por estratégias e por muitas outras coisas. O livro do Gênesis vai apresentar a Joquebede, que teve uma estratégia extraordinária para esconder o seu filho. E como recompensa da sua estratégia, ela cuida do seu filho, recebendo por isso. E o seu filho é o libertador. Se você vai no livro de Juízes, você vai ver a história de Débora, que ensina para mim e ensina para você o que é encorajamento. Uma mulher que encorajou o Baraque, dizendo para ele subir à guerra, para ele não desistir, para ele não desanimar. O papel de Débora foi bem feito. Já o papel de Baraque não foi tão bem feito assim. Porque mesmo ele ouvindo o encorajamento de Débora, ele disse para ela: olha, eu só vou se você disser que vai comigo. Baraque era um homem, era um guerreiro, mas ele olhou para Débora e disse: você tem algo que em mim está faltando no momento. Você tem coragem, você é destemida, você tem a fé. Ela disse: Baraque, porque você não quer ir sozinho, ou porque você tem medo de ir sozinho, existia uma honra que seria dada a você, mas essa honra não vai ser sua, por conta do seu medo, do seu receio e do seu pedido. E a Bíblia conta a história de Jael, uma mulher que entrou na história, porque Baraque negligenciou um chamado, ou uma ordem.
A honra que seria dada a Baraque passou a Jael. Existia um guerreiro muito poderoso. Talvez ele seja até um motivo de Baraque temer ir sozinho à guerra. Esse guerreiro se chamava Cícera. Os homens tinham medo dele, tinham pavor dele. Mas a Bíblia diz que Jael traçou uma estratégia. E disse: eu vou acabar com esse inimigo. Eu vou fazer de um jeito que ele não veja em mim uma ameaça. A guerra começa. O povo de Deus começa a vencer. E Cícera se vê em menor número. E ele vai fugir da guerra, ele vai fugir dos homens. No meio da sua fuga, no caminho da sua fuga, aparece uma mulher, Jael, que diz para ele: olha, eu reconheço você, você é um general, você é um homem poderoso, você está fugindo. Entra aqui nesta tenda, porque eu vou te guardar, eu vou te livrar, eu vou te esconder. Se esconde aqui, pode ficar tranquilo que eu não vou falar para ninguém que você está escondido aqui na minha casa, aqui na minha tenda. Cícera então logo pensa: olha, ela reconheceu o quanto eu sou bom, o quanto eu sou grande. E ela vai me esconder mesmo por medo, por receio. E quando ele entra na tenda de Jael, Jael diz: você quer tomar algo? Você veio aí correndo, está ofegante, está cansado, eu vou te dar leite. Deu leite para ele. E ele se sentiu tão confortável que dormiu. No meio de uma fuga, ele dormiu. E quando ele dorme, Jael o mata. Corre até Débora e diz: o serviço está feito. O general dos inimigos em que os homens fugiram, Deus entregou ele nas minhas mãos. Jael ganhou para si a honra que era de Baraque, pela coragem e por ser destemida e confiar em Deus. Então não dá para colocar na Bíblia este rótulo de um livro que segrega as mulheres. A Bíblia vai dizer também sobre Ruth, uma mulher que ensinou para mim e para você sobre lealdade. Ruth, com a sua nora, com a sua sogra, e mais a outra cunhada que estavam junto, órfã. Quando o seu marido morre, o seu sogro morre, o seu cunhado morre, só se vê as 3 mulheres: Ruth, Noemi e Orfa. Ruth olha para elas e diz: olha, vocês podem voltar para a terra de vocês, porque eu já não tenho nada para oferecer a vocês. Além de estar em idade avançada, vocês são novos, vocês podem conseguir um novo casamento, mas eu não tenho nada para oferecer. Orfa vê a oportunidade e diz: obrigado, estou indo embora. Mas Ruth olha para ela e diz: eu não vou embora. Aonde você for, eu irei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E ela ensina aqui para nós uma lição sobre lealdade, sobre fidelidade a alguém. Porque não é porque as coisas estavam ruins que ela ia abandonar ela, abandonar quem tanto cuidou dela. Você percebe que nos dias de hoje a gente tem falta disso. A Bíblia fala sobre Esther, ou Radassa, uma mulher que foi usada por Deus para livrar o povo de uma grande chacina. E a Bíblia vai pontuando e pontuando muitas mulheres. No Novo Testamento, eu vou citar apenas esta primeira com mais propriedade, Maria, que recebeu uma missão sendo ainda uma adolescente. Uma missão que colocaria a vida dela em risco. Mas mesmo assim ela aceitou. De Maria vem Jesus. Jesus, o nosso Salvador. Que no seu ministério fez questão também de por diversas vezes restaurar a dignidade, restaurar o lugar da mulher. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8 que existiam algumas mulheres que cuidavam do ministério de Jesus, honrando ele com as suas fazendas. Jesus, quando começou o seu ministério, ele parou de trabalhar na carpintaria
Consequentemente, cada discípulo que ele chamou largou o seu ofício. Mas o ministério de Jesus precisava de uma logística, precisava ser sustentado. E não foram os donos de comércio que sustentaram Jesus. Não foram os homens influentes, mas sim as mulheres. Jesus contava com a ajuda e o cuidado das mulheres no seu ministério. E por diversas vezes Jesus, ele restaura as mulheres. Quando ele curava uma mulher, não era apenas uma cura que ele oferecia para ela. Ele dava a ela uma nova oportunidade na sociedade. Quando Jesus encontra uma mulher que andava curvada, que ninguém sabia o que era, Jesus vai até ela e depois da sua obra, ela sai andando direito, andando perfeitamente. Era Jesus devolvendo para ela a mobilidade, a vida, dizendo: você pode agora voltar a fazer o que você não fazia mais. Quando Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue, também devolve a ela a vida em sociedade. Jesus encontra a filha de Jairo, uma menina que também recebe de Deus um milagre. Então, no ministério de Jesus, ele sempre esteve cuidando, restaurando as mulheres. Mas Jesus morre, ressuscita, segue a sua obra. E no livro do Atos, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que começaram a se ajuntar muita gente. Muitas pessoas começaram a congregar nessa igreja que havia acabado de ser inaugurada. Em apenas uma pregação, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E a Bíblia diz que no decorrer dos dias, ia Deus acrescentando o número dos fiéis que congregavam com eles. Fato é que chegamos no capítulo 6 do livro do Atos, em que os apóstolos já não conseguem mais cuidar de todo mundo. Os apóstolos não conseguem apresentar o cuidado a todos que precisam, porque o número de fiéis era muito grande. E eles decidem então levantar homens para cuidar dessa necessidade. Eles escolhem homens, dentre eles Estevão, dão a eles o nome de diáconos, servidores de mesas ou garçons, e diz para ele: olha, nós como apóstolos não podemos abandonar a pregação para começar a cuidar das coisas sociais da igreja. Então vocês terão responsabilidades, que é cuidar das viúvas, que é cuidar do órfão, que é apresentar toda a necessidade social da igreja. E esses diáconos começam, só que eles são apenas 7, e a multidão cresce e cresce e cresce a cada dia. Certo que começa a surgir um problema. Algumas viúvas começaram a ser esquecidas, ou simplesmente deixadas de lado, porque a demanda era muito grande e pouca eram as pessoas para exercer o cuidado. E a Bíblia vai apresentar a história de uma discípula de Jesus. O seu nome é Tabita ou Dorcas. O significado do seu nome é gazela, a fêmea do cervo. Uma das características dessa mulher vem diretamente do seu nome. A gazela era um animal muito ágil, muito rápido. E existia ali na igreja, onde ela estava, uma necessidade. A necessidade de cuidar de algumas pessoas que os discípulos e os diáconos não estavam dando conta. E a agilidade de Dorcas é logo revelada, porque ela começa a cuidar dessas pessoas. A Bíblia diz que ela era uma mulher de boas obras. Era uma mulher que dava esmolas e cuidava de muitas pessoas. A agilidade de Dorcas era em relação aos outros. Dorcas é aquela mulher, é aquela pessoa que cuida dos outros primeiro. E as pessoas começaram a ser socorridas por ela. E ela assumiu um lugar de discípula. As pessoas sabiam que na igreja em que Dorcas congregava, mesmo que os apóstolos não vissem e os diáconos não vissem, Dorcas conseguiria ver as necessidades e suprir. A agilidade de Dorcas não dependeu de uma indicação dos apóstolos e nem mesmo dos diáconos.
A agilidade que Dorcas teve não dependeu de ser chamada assim como os 6 homens foram chamados. Ela não esperou ocorrer um ritual de consagração para que ela começasse a exercer o seu chamado. Ela não esperou alguém chamar: Dorcas, você pode fazer parte do corpo ministerial para então começar a cuidar das pessoas. Não, ela assumiu o seu chamado mesmo antes de alguém dizer: olha, eu posso dar para você um cargo de destaque. Você não precisa esperar o Belém começar a consagrar diaconisa ou pastora para começar a obra que Deus já colocou no seu coração. Você não precisa esperar alguém dar para você um título para você começar a cumprir o seu chamado. Dorcas começa a ser conhecida. Versículo 37. Vai dizer que naqueles dias Dorcas adoeceu. Se tinha alguém que não podia ficar doente nessa igreja, era Dorcas. Porque ela tinha boas obras, ela dava esmola, ela cuidava das pessoas. E a pergunta que muita gente se faz em muitos casos na vida é: por que algumas pessoas que são tão boas adoecem? Por que aquela irmã que ora tanto adoece? Por que aquela pessoa que está sempre na obra, todos os dias, fazendo as coisas, por que ela chega a adoecer? Por que Deus não livra essas pessoas da doença? Por que Deus não protege essas pessoas que trabalham tanto para Ele da enfermidade? Algumas pessoas entram em crise de fé por causa disso. Não conseguem aceitar e nem entender a doença, a enfermidade chegar para alguém que tem tantas obras. E a história de Dorcas está aqui na Bíblia para mostrar para mim e para você que por mais obras que ela tivesse, que por mais relevante que ela fosse na igreja, ela não estava isenta da humanidade. Ela não se tornou super Dorcas com superpoderes. E ela estava dentro de algo que todo ser humano sofre. Desde o Éden, após a queda, o nosso corpo sofreu mutações. Adão e Eva tinham acesso à árvore da vida, que era a árvore que dava para eles uma imortalidade. Mas logo após a desobediência, essa árvore foi proibida para eles. E o corpo de Adão e de Eva, que não sofria com o tempo, passou a sofrer os danos do tempo. Eu e você estamos dentro deste mesmo segmento. Não é porque ela fazia muitas obras que ela estaria blindada na sua saúde. Tem uma coisa que nos fere muito, que são os diagnósticos. Algumas vezes o diagnóstico causa maior dano do que a própria doença. Muitas vezes a notícia, o resultado do exame, a fala do médico, causa em nós maior dano do que a própria doença em si. Quando alguém abre o seu exame e diz: você vai ter que ser forte agora. Quando o médico olha para o exame e olha para você, e começa aquelas perguntas que já vai disparando no seu coração: qual a sua idade mesmo? Tem filhos? Você já vai vendo os seus sonhos serem ameaçados. A mãe pensa nos filhos. O diagnóstico tem esse poder de nos ferir. E quando Dorcas fica doente, logo as pessoas que cuidavam dela, logo as pessoas que ficavam ao redor dela, sofrem esse baque. Além de Dorcas adoecer, no versículo 37 vai dizer que essa enfermidade se agravou até a sua morte. E aí, se já é difícil entender alguém que está doente, como a gente vai entender que alguém como ela morreu?
Se fosse aberta uma oportunidade aqui hoje, e você pudesse compartilhar situação semelhante, muitos teriam muitas coisas a dizer. Deus não livrou da doença e também não livrou ela da morte. Quantas pessoas você lembra que faziam, trabalhavam e eram ativas na obra de Deus e hoje ela já não está mais do seu lado? Perca irreparável. Pessoas que não poderiam ter morrido. Por que essas pessoas boas vão e outras que não são tão boas assim permanecem? Por que isso acontece com Dorcas, uma mulher que tinha obras, que trabalhava para Deus e que fazia tudo aquilo para ajudar as pessoas? Porque Deus não ouviu a oração das pessoas antes? Ou porque Deus não impediu que isso acontecesse com Dorcas? Por que Deus permitiu que a morte chegasse na vida dessa mulher? Você já fez essa pergunta pelo menos uma vez na sua vida? Mas por que Deus ela? Mas por que ele? Mas por que esta pessoa? As pessoas que cuidavam de Dorcas pegaram ela depois de morta, a vestiram, e na sua Bíblia vai estar escrito que levaram ela até um quarto alto. Em algumas outras traduções a dizer até o cenáculo. Fato é que era um cômodo acima das casas, onde a igreja se reunia. Então podemos chamar que era o templo daquela época. Dorcas morreu, e as pessoas que estavam ao redor dela prepararam ela, arrumaram ela e levaram ela até o templo. E na era que a gente vive, na era das utilidades, esse texto é um ensino muito grande para mim e para você. Porque qual era a utilidade que Dorcas tinha depois de ter morrido? Qual era a esmola que ela poderia dar depois de estar morta? Qual era o cuidado que ela poderia ter com aquelas pessoas depois de morta? Nenhum. Mas mesmo assim elas olharam para Dorcas, vestiram ela e falaram: você vai para o templo de novo. Por mais que agora você já não tenha mais vida, por mais que agora você já não possa fazer mais nada por nós, nós não vamos te abandonar na sua casa. Nós vamos te levar para o mesmo lugar onde você ia e cuidava de todos nós. Um dos grandes males que nós temos é de atribuir utilidade às pessoas. Basta alguém não servir mais para nós, e a gente já não vai mais até onde ela está. Basta alguém não fazer mais nada por nós, e nós somos os primeiros a esquecer de tudo que essa pessoa já fez. Basta uma irmã não vir mais ao culto, que as pessoas já se esquecem. E quando surge a oportunidade dizendo: chama ela para cantar, não, mas ela não ensaia, ela não vem mais, ela está em casa, ela não aparece mais. As pessoas não podem servir para mim e para você só quando elas tiverem utilidade. Elas devem servir o tempo todo. A gente não pode tratar as pessoas como se elas fossem descartáveis assim, porque ninguém sabe do dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer no amanhã. O cuidado que alguém precisa hoje deve ser ofertado por mim e por você. Dorcas foi levada até o templo e colocaram ela no templo. E alguém teve a ideia, ou se lembrou, de que Pedro estava nas proximidades. E eles correm até onde Pedro está. E diz: Pedro, a gente tem um problema. Um problema que nenhum de nós consegue resolver. Dorcas morreu. E eles relatam para ele novamente uma mulher boa, de boas obras, de cuidado. E a gente precisa que você vá até onde ela está. Essas pessoas que foram até Pedro não tinham a ousadia de fazer o que Pedro fazia. Por mais que eles criam no Deus de Pedro e que o Deus de Pedro curava e ressuscitava,
Eles precisavam de Pedro para orar. Nós não podemos fazer tudo. Existem coisas que fogem da nossa mão, mas não significa que você não pode fazer nada. A gente não consegue orar por ela para ressuscitar, mas eu sei aonde está Pedro. Se eu orar, eu não tenho fé suficiente para fazer ela ressuscitar, mas eu sei de um homem que tem, que é Pedro. Talvez você não pode fazer algo por uma pessoa, mas você sabe de alguém que pode fazer. Não está nas suas mãos o que esta pessoa precisa, mas você sabe muito bem alguém que pode fazer. Pode fugir da sua alçada humana, mas nós conhecemos um que pode fazer. Apresente essa pessoa a esse que pode. Eles vão até Lida. E eles chegaram até Pedro e disseram: Pedro, não te demoras. Você precisa vir até onde nós estamos, verso 39. Levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam ele, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava viva. Quando Pedro chega, as viúvas logo rodeiam Pedro. E elas começam a mostrar para Pedro as roupas que Dorcas fazia para elas. É uma realidade muito distante da nossa. Porque roupa, hoje, nós conseguimos com facilidade. Você não precisa nem sair da sua casa e você compra roupa. Se você não quer uma roupa pronta, você vai lá na Rose Atelier, ela faz uma roupa para você. Você pesquisa lá a Fernanda Mello Store e você compra uma roupa para você. Você vai no Brás, você vai na José Paulino, você vai na 25, você anda, você encontra roupa. Mas naquele tempo era mais difícil, ainda mais para as viúvas. A roupa que elas tinham que durar muito, porque elas não tinham condições de comprar roupas novas. Então quando Dorcas morre, quem vivia do cuidado de Dorcas, olha para a sua roupa, olha para outra roupa que tem e diz: e agora, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer quando essa roupa acabar? Quem vai cuidar de mim agora? Porque a gente não tem mais Dorcas. A Bíblia diz vestidos e roupas, e parece a mesma coisa, mas não é. Tinha roupa de sair, ou a roupa que ia por cima, e a roupa que ia por baixo. Elas apresentam a Pedro, ela não cuidava apenas do exterior. Dorcas tinha um olhar que os discípulos e os diáconos não tinham. Por mais que os homens cuidassem da igreja, existe um olhar que só as mulheres têm. Nós homens não somos apegados a detalhes. Nós não prestamos muita atenção nas coisas. Existe algo, existe coisas na casa de Deus e na obra de Deus que só uma mulher consegue fazer. Não tem como a gente tentar fazer, tentar e não está com a gente. Isso é uma característica feminina. Dorcas olhava as mulheres que estavam sem vestidos e ela fazia o vestido. Mas não era apenas a roupa que ia por cima, ela cuidava também da roupa que ia por baixo. Alegoricamente, Dorcas não notava apenas o que estava aparente. Dorcas não notava apenas uma roupa rasgada. Ela conseguia notar um olhar triste. Ela conseguia notar quando uma mulher não sorria como costumava sorrir num culto. Ela notava que a lágrima que caía do rosto de alguém não era uma lágrima comum de alguém que está emocionado, mas sim de alguém que estava sofrendo profundamente, e ela também cuidava dessas questões. Nós não somos apenas vestes e corpo, nós temos alma, emoções. E ela se importava com as emoções das mulheres. Quantas mulheres queriam que alguém parasse um dia e perguntasse para ela: como que foi o seu dia? Você realmente está bem?
Você está feliz onde você está? Você está sofrendo alguma coisa que você não consegue contar para alguém? A modernidade trouxe a palavra sororidade, mas Dorcas já fazia isso muito antes. Ela sentava, olhava nas mulheres e cuidava também das emoções das mulheres. Será que a gente precisa de Dorcas no tempo de hoje? Será que a gente precisa de pessoas dispostas a fazer o que ela fazia no tempo de hoje? Muitas precisam de Dorcas. Elas correm até Pedro. Diz Pedro, olha a roupa que ela fazia. Pedro, nós não temos outras pessoas para fazer o que ela fazia. Pedro, a gente entende que a morte vem para todo mundo, mas a gente precisa muito de Dorcas ainda. Ô Pedro, a gente tem a nossa fé, a gente tem a nossa igreja, mas será que você não pode interceder? Porque nem todas costuram, nem todas fazem o que ela faz. Pedro fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Pedro ouviu tudo que as pessoas falaram. Pedro ouviu todos os lamentos de todas as viúvas. Depois que todo mundo falou, depois que todo mundo desabafou, chorou, Pedro disse, agora eu preciso que vocês saiam. Porque o que eu preciso fazer agora vai ser eu, Deus e Dorcas. Vai acontecer um tratamento ali agora que não dá para todo mundo participar. Pediu para que todos saíssem. Se ajoelhou e começou a orar por Dorcas. Eu venho muito assertivo da palavra que tenho de Deus ao coração de vocês, mulheres, essa noite. Sou consciente também de que Deus tem um particular com cada uma de vocês hoje. Porque alguém pode dizer, não, mas na literalidade ninguém morreu. Eu estou vivo, eu cantei hoje. Mas existem coisas em você que morreram. Existem sonhos em você que morreu. Existe um ministério dentro de você que está morto. Existe uma obra que você faz e faz bem, que já não está acontecendo mais, porque isso morreu dentro de você. E Deus, com essa palavra direcionada ao seu coração, está dizendo, hoje eu vim especificamente para ressuscitar dentro de você coisas que já morreram. Eu vim para ressuscitar ministérios que já morreram. Eu vim para reativar dons que já não estão mais sendo usados. A verdade é que cada uma de vocês e cada um de nós sabemos de fato o que morreu dentro de nós. E não será no coletivo, será no individual. É como se Deus reservasse um tempo para cada uma de vocês. Se seus filhos não te ouvem, seu marido não te ouve, sua família não te ouve, o Espírito Santo diz, não, eu estou interessado em te ouvir. Até as coisas que você acha ser bobagem, detalhes, não vou preocupar Deus com isso. Deus não se preocupa, Ele resolve a sua situação. Pedro faz todos saírem, ele ora a Deus. Ajoelhando-se, orou. E então, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. A palavra que saiu da boca de Pedro trouxe ela à vida. Aparentemente resolveu o problema de todos. Porque ela abriu os olhos e se sentou na cama. Quantas pessoas queriam ter visto esta cena quando alguém que você amava muito morreu? As pessoas que estavam na mesma congregação que Dorcas receberam uma nova oportunidade de estar com ela.
As pessoas que tinham algumas coisas não resolvidas com Dorcas, tiveram uma outra oportunidade de conversar com ela. Quem começou a sofrer com remorso quando a notícia da morte dela chegou, teve uma nova oportunidade. Mas eu e você, nós não sabemos se teremos essa oportunidade. Já foi falado aqui que precisa acontecer um perdão, um pedido de perdão, e não um, mas vários. A gente é confiante demais, sofrendo da procrastinação. Não, hoje eu não falo com ela, amanhã eu falo. Não, amanhã eu mando uma mensagem, me resolvo com ela. Não, na próxima semana, quem sabe eu converso com ela. Não, eu vou esperar o próximo congresso, uma mensagem que fale mais comigo, que mexa mais com as minhas emoções. Aí eu vou até ela, abraço ela. Você não sabe de nada. Você não sabe se amanhã nós estaremos aqui. Quem tinha diferença com Dorcas teve uma segunda oportunidade. E nós teremos? Será que esse abraço que você precisa dar pode esperar 2, 3 dias? E se essa oportunidade vai se apresentar a você de novo? O perdão precisa acontecer. Dorcas abriu os olhos e assentou-se. Verso 41 foi o que lemos. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Dorcas já havia ressuscitado. Ela já estava viva. Mas ainda estava sentada. O ato de Pedro dar a mão para ela e levantar ela, é Pedro dizendo, olha, o sobrenatural já aconteceu. Ressuscitar alguém é algo sobrenatural que só Deus pode fazer. Então, o sobrenatural já aconteceu. Você já está viva, já abriu os olhos, já voltou a viver. Mas existe uma coisa que precisa ser feita aqui, não é o sobrenatural. Mãos físicas, pessoas precisam levantar pessoas. Da mesma forma que pessoas ferem pessoas, outras pessoas também curam essas pessoas. Pedro está dizendo para mim e para você, orar e esperar o sobrenatural, a gente ora. O sobrenatural depende de Deus e Ele faz. Mas Deus conta com você para fazer a mesma coisa que Pedro fez. Além de orar e contemplar ação espiritual, sobrenatural, você precisa ajudar alguém a se levantar. E dessa vez não é mais orando, é indo e pegando pela mão, dizendo, levanta, Dorcas. A obra ainda precisa de você. O diagnóstico te parou, até a notícia da morte te estagnou, mas você precisa se levantar hoje. Existe uma palavra no seu coração que alguém precisa ouvir e você precisa se levantar hoje. Eu quero que você feche os seus olhos. As minhas irmãs aqui, você vai ser um agente de Deus essa noite mais uma vez. Você vai pegar na mão de alguém, você sabe que precisa de algo. Se você tiver que se deslocar do seu lugar, fique à vontade. Se tiver alguém lá no plenário da igreja que você sabe que precisa, vai até ela. Nós vamos nos assemelhar a essa oração de Pedro e à atitude dele. Mulheres precisam ser levantadas aqui esta noite. Feridas na alma precisam ser curadas aqui esta noite. A depressão tem parado algumas mulheres. O sofrimento tem parado algumas mulheres. A notícia impactante do diagnóstico já até passou, mas ela não se levantou ainda. O impacto da morte também já passou, mas ela ainda não conseguiu se levantar.
A gente não precisa hoje de pessoas para dizer, mas ainda desse jeito? Não já passou o tempo de reagir? Que sofrimento tanto é esse que não passa? Reage, tome uma atitude. Não, nós não precisamos disso hoje. Nós precisamos de pessoas dispostas a levantar as que precisam ser levantadas hoje. Pegue na mão de alguém aí, irmã. A oração de Pedro está na sua boca hoje. Eu quero que você comece a orar por ela. Com as suas palavras, meu Deus, eu conheço essa irmã que está do meu lado. Eu sei que ela precisa de algo sobrenatural, mas além disso, ela precisa de que alguém pegue ela pela mão e a levante. Deus, existe uma cura na alma que eu não consigo fazer, nós não conseguimos fazer, mas o Senhor consegue fazer. Use as nossas vidas hoje para curar, para levantar essas pessoas. Você tem um tempo deste hino para você começar a ser um agente de Deus essa noite. E na medida em que você começar a levantar pessoas, Deus usará pessoas para te levantar também. Na medida em que você começar a tratar da ferida de pessoas, pessoas serão usadas para tratar as suas feridas também. Aleluia. Hoje alguém falou o seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessada contra o cais, açoitada pelos vendavais. Chora o seu peito, grita a sua alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam pelo caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Glória a Deus. Aleluia. Levanta, Dorcas, reage. O que você precisava para se levantar de novo, Deus trouxe esta noite. Andai, Heriaçá. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o seu peito, grita a sua alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e diz: é só
que os sonhos se perderam pelo caminho, está sozinho e entregue a Sabaieréria Abaiô, que me dará salve. Andar a Maierécia. Aleluia. Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Ele andou que me dará salve. O Espírito Santo de Deus me dá uma visão nesta noite. A visão de um bálsamo que vem sendo derramado desde a eternidade até onde nós estamos. E eu vejo feridas internas sendo tocadas por este bálsamo. Coisas que a terapia não resolveu, o psicólogo não resolveu, o ansiolítico não resolveu, o antidepressivo não resolveu. Deus ordena eu dizer para você esta noite: o meu bálsamo que cura o que ninguém cura está caindo sobre a sua vida hoje. Não é mais um culto do congresso, é o dia em que Deus escolheu para te levantar. Abarai, quer me dar a raiz, sério. Abaiai, me darai, eu quero me fazer. Abai, quer me faça, abai. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Espírito Santo de Deus. Deus amado e fiel. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que vem em direção aos nossos corações essa noite. Nós somos levantados essa noite aqui. Se tem uma palavra para ficar gravada no nosso coração, é: levanta, Dorcas. Levanta, mulher. Deus te toma pela mão hoje e te levanta também, hein? A mão dessa pessoa na sua mão é a mão de Deus te levantando. Alai, que ele me dará sai. Ei, profeta, o seu dom ainda continua. Ele me dirá e sabe. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Você diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Choros da sala, solta o seu grito essa noite. Mas eu sei, levantar, sou teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, sai sozinho e entregue à solidão, mas sou Deus.
Glória a Deus. A Laércia vai reger? Glória a Deus. Pode reger daqui, Laércia, mas fica mais prático. Glória. Após este louvor, nós estaremos encerrando. Mas se tiver alguém que quer reconciliar com o Senhor, ou quer aceitar Jesus como Salvador, venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Período do louvor é o período da oportunidade que você tem para vir aqui à frente. Nós vamos descer, vamos impor as mãos e orar por você. Glória a Deus. Amanhã nós precisamos de toda a igreja aqui, 9 da manhã. É a ceia do Senhor, tá bom? Pastor Marcos Martins estará trazendo a mensagem. E à noite é o encerramento. Às 18 horas, o encerramento. Eu preciso de 4 irmãos amanhã que esteja comigo aqui 5 da tarde para fazer um pedágio comigo. 5 da tarde. Nós temos a bênção de ter a congregação numa avenida e nós temos o farol aqui. Eu vou fazer um pedágio de 40 minutos. Eu quero 4 irmãos comigo. 4 irmãos. Tá bem? No final você me procura. 5 horas, 17 horas amanhã da tarde. Tá bom? De manhã nós vamos para a ceia. Terminando a ceia, vamos para casa. Tá bom? E depois, às 5 da tarde, 4 irmãos só. Mas às 18 horas, começa o culto e à noite é o encerramento dessa festa maravilhosa. 40 anos de bênção de vitória.
Não tem. Pode procurar, você não vai achar. Não vai achar, igual ele não. Ele cura, ele liberta, ele renova, ele transforma, ele purifica, ele exalta, ele liberta. Oh, aleluia. Glória, Magilda. Aleluia. Obrigado, adolescentes, mocidade, pela cooperação. Obrigado, irmãs da sede. Deus que abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela cooperação. Obrigado, aniversariantes. Deus que abençoe. Deus que abençoe vocês. Vou repetir aquela palavra que eu falei ontem em francês. Alléluia. Vamos, azuis. Aleluia. O céu é azul, o mar é azul. Aleluia, que bênção. E a presença dele está aqui. Aleluia. Vamos, azuis. Vamos fazer a obra. Deus está neste lugar. A irmã Gilda estará orando. Glória a Deus. Não esquece. Vou falar pela 4ª vez. Amanhã de manhã nós teremos aqui o quê? A ceia do Senhor. 8:45. Preciso terminar antes das 11, porque a mocidade tem um compromisso e eles não querem sair antes de terminar. Então eu tenho que terminar cedo, porque também à noite é o encerramento. E eu preciso de 4 soldados para estar comigo amanhã para fazer o pedágio. Irmã Gilda, pode orar. A paz do Senhor, amém, igreja. Oremos a palavra de hoje. Eu tenho certeza que para a minha vida e para a vida de cada um é gratidão a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nosso amigo Espírito Santo. Estamos aqui, Deus, mais um ano, Senhor. Obrigada porque sentimos a Tua presença. O Senhor se fez presente. Tenho certeza que vidas estão saindo curadas, renovadas, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Pai, visita cada um que aqui está, visita a parentela, nos leva em paz, nos leva em segurança, dando força, Senhor, ao caído. Que essa noite seja uma noite marcante na vida de cada um, Senhor. Nos leve em paz, em segurança, Senhor. Receba, Pai, a cada oração. Receba a cada louvor, Pai. Espírito Santo, como nós te agradecemos, Pai. Renova, nos dá força, porque a nossa força não é nossa. Ela vem do Senhor. Continua nos agraciando, continua nos carregando no colo. Muito obrigada por essa noite, Senhor, memorável. Assim te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Faça assim com as mãos, curve a cabeça em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, não somente agora, mas para todos sempre. Todos que estão bem alegres, digam bem forte.
Isabel. Irmã Isabel da sede.